Pessoal, temos mais um capítulo na gravação do dia de hoje. E o capítulo de hoje é... Bom, pessoal, hoje vai ser o capítulo 8. É a continuação da história lá da Débora. Não é bem a continuação da história, mas sim o que o grupo discutiu sobre, né? Bom, vamos ver o que eles têm a dizer sobre, né? O que aconteceu. E, bom, página 58, capítulo 8, título do capítulo: Eu tenho de acreditar. Começando. História velha, gozou Alexandre. Essa é uma daquelas que saem nessas revistas de quadrinhos de horror, muito mal desenhadas. É das que servem para preencher um buraco entre uma história de vampiro e outra de Frankenstein. Não vá me dizer que essa história aconteceu mesmo, vai, Débora? Nesse caso, quem era o seu parente que lhe contou essa história? O assassino? A mulher cadáver? Não, Alexandre. Só quis mostrar que os mortos podem voltar à vida, não só por motivos nobres, como nas histórias do Geraldo e da Ludmila. Eles também podem voltar para fazer o mal, para vingar-se. Mas nesse caso a vingança parecia justa, disse Paulinha. Nessas histórias de terror os mortos sempre aparecem para reparar uma injustiça. São sempre muito bonzinhos, já notaram? Brincou Alexandre. O gozado é que, em vida, há boas e más pessoas. Entre os mortos, todos são justos. Vocês me desculpem, mas não é possível levar a sério esse monte de boboseira. Não dá para acreditar. Do outro lado do círculo formado pelos amigos em volta do tapete, Ludmila comentou: Eu também pensava assim, Alexandre. Mas depois do que aconteceu, eu tenho de acreditar. Do que aconteceu? O que aconteceu, pessoal? Você sabe, Alexandre, suplicou Márcia. Você tem de saber. Não brinca, Márcia. Vem cá, amor. Não, Alexandre, por favor. Uma coisa eu não entendo, disse o rapaz contrariado. Só eu aqui que não estou nem ligando para o clima de terror que tomou conta de vocês por causa dessa casa velha, da ponte caída e da tempestade? Então por que vocês não aceitam a minha proposta de cantar e contar piadas? Em vez disso, como se gostassem de sofrer, ficam com essas histórias bobocas de terror. O que é? Vocês gostam de sentir medo? É? Parece que a gente não tem outro jeito, Alexandre, respondeu Silvio. Pretendo falar por todos. O sobrenatural, o fantasmagórico, está morando entre nós. Ai. O que está morando dentro de vocês é a loucura. Gente, eu conheço vocês há anos, desde o primeiro grau. Nunca vi a minha querida turma desse jeito. O que houve com os 7 tremendões do colegial? Será que tem alguma coisa? Será que tem alguma coisa estranha nesse ar de montanha? Algum vírus? Ora, mas eu estou respirando o mesmo ar que vocês. Acho que não está, Alexandre, disse Débora num sussurro. Acho que não está respirando o mesmo ar que nós. A noite já tinha caminhado para a madrugada, mas nenhum dos componentes do grupo parecia estar disposto a entregar-se ao sono. As velas estavam já bem abaixo da metade. Estas são as últimas, informou Ludmila, desanimada. Depois será somente a escuridão.
A ameaça de passar aquela noite inteira sem luz, insones pelo terror que tomava conta de todos, pareceu aumentar a tensão reinante. Aí gemeu Márcia. Alexandre recusava-se a permitir que o pânico o invadisse, como tinha tomado conta de seus amigos. Acariciou os cabelos da namorada como se consolasse uma criança medrosa. Querida, não há nada a temer. Eu estou aqui. Márcia olhou para o namorado como se sua alegria fosse a razão de seu medo. Ele se derretia cada vez que olhava o rosto bonito da garota. Vem cá, amor. Tentando fugir dele, Márcia falou alto. Paulinho, você ainda não contou a sua história. O que vai ser? O rapazinho remexeu-se, enrolado no saco de dormir. Estou fora, Márcia. Não quero me meter nisso. Alexandre riu-se. Então só faltam eu, a Márcia e o Silvio. Só que eu sou meio fraco nessa histórias de terror. Só sei contar piadas. Serei eu então, decidiu Silvio. O que eu vou contar é somente uma teoria que eu li certa vez sobre uma morte muito estranha ocorrida no Egito. Como toda teoria, os acontecimentos foram apenas supostos. Poderiam ter sido do jeito que eu vou contar, ou poderiam ser de outro modo. Mas o certo é que esse acontecimento foi realmente inexplicável. Tão inexplicável como as incertezas da morte. Vou falar novamente da morte e da capacidade sobrenatural de algumas vontades superarem esse limite. Dessa vez, vamos ter uma distância muito grande no tempo. Muito grande. E assim se encerra o capítulo 8. E damos início ao 9, que é a história do Silvio. Bom, pessoal, a história... Esse capítulo 8 foi bem curtinho, na verdade. Então eu vou fazer um episódio onde eu vou contar para vocês o capítulo 9 também, né? Que já é o início da história do Silvio. E fazer um vídeo um pouco mais longo nesse sentido de contar a história. Bom, então vamos iniciar o capítulo 9. Capítulo 9, página 62. A história de Silvio. Jeremiah Prescott tinha conseguido o que sempre quisera. Nascera rico e desde pequeno jamais brincou como as outras crianças, nem na juventude fez parte dos alegres grupos normais da idade. Sua vida toda fora vazia de contatos humanos, mas sempre tinha alimentado o sentimento interior de que estaria reservado para algo diferente do que a universidade e a vida acadêmica lhe ofereciam. Foi sempre um ótimo estudante. A ciência, a história e a eternidade do homem na Terra foram suas matérias preferidas na universidade. Nunca amara nem deixara que mulher alguma se aproximasse o suficiente para capturá-lo. Tornara-se arqueólogo e tudo o que fizera para organizar aquela expedição ao Egito, com sua influência e com o dinheiro da sua família, seu sonho tornara-se possível. Pelos estudos que fizera na Inglaterra, pelos raros documentos que conseguia decifrar, mesmo antes da viagem, Jeremiah estava seguro de encontrar o túmulo perdido de Amatep, a poderosa suma sacerdotisa da segunda dinastia. Sua interpretação dos documentos estava correta. No exato ponto onde seus estudos levaram a expedição, os primeiros sinais do túmulo começaram a aparecer, antes de contemplados 2 meses de escavação. Jeremiah estava eufórico. Tinha enfrentado o descrédito de muitos acadêmicos e especialistas famosos que, agora,
teriam de engolir suas objeções. Quase todos duvidavam de sua teoria e muitos até mesmo desacreditavam da existência da própria Amatep. Mas Jeremiah Prescott conseguira recompor com perfeição os poucos traços da existência da suma sacerdotisa. A sua referência à sua existência eram mesmo tênues, mas através dos traços de seu poder religioso e político no Antigo Egito, o jovem arqueólogo sentiu-se capaz até mesmo de escrever a sua biografia. De acordo com seus estudos, Jeremiah concluíra que Amatep havia construído seu prestígio e poder usando de uma arma poderosa em qualquer tempo e em qualquer época, seu fascínio. A suma sacerdotisa deveria ter sido linda, linda como ninguém em seu tempo conseguira descrever. E até onde os poucos documentos disponíveis informavam, sua beleza era eterna, atemporal, transcendente ao tempo normal da passageira beleza feminina. Descobrir seu túmulo, tocar seu sarcófago, seria a glória para qualquer arqueólogo. Era a realização sonhada por Jeremiah Prescott. Em mais um mês de trabalho, os operários egípcios contratados revelaram a entrada da tumba funerária. O coração do cientista saltava-lhe no peito. O sol começava a avermelhar o horizonte, preparando a noite fria do deserto. Os trabalhos foram interrompidos e os operários recolheram-se ao acampamento. À entrada do túmulo, Jeremiah ficou só. Dormiria ali na entrada sobre uma manta até que os operários recomeçassem a trabalhar no dia seguinte. Enquanto ainda havia luz, examinou detidamente as inscrições à entrada, tomando anotações e tentando decifrar os hieroglifos que cobriam a pedra vestibular. Quando veio a escuridão, que chega de repente no deserto como o desabar de uma tempestade, continuou o trabalho com a luz de uma lanterna. As inscrições eram difíceis de decifrar, mesmo para um egiptólogo experiente como ele, mas a paciência era o que não faltava a Jeremiah Prescott. Nada, ninguém, nem qualquer dificuldade poderiam desestimulá-lo. Tão perto estava da realização de seu sonho. Aos poucos, algumas palavras puderam ser compreendidas. A primeira delas era eternidade. Em seguida, Jeremiah confirmou a identidade do ocupante da tumba, Amatep. Ela, Amatep. Ele estava certo, sempre estivera. A noite já ia alta quando as inscrições começaram a formar algum sentido. Jeremiah teve de completar o texto deduzindo algumas palavras. Por fim, acreditava ter decifrado a mensagem na pedra. A mensagem é a última morada de Amatep, a maior das sacerdotisas, a guardiã da beleza, aquela a quem a morte jamais atingira. O poder de Amatep é a eternidade e sua face nunca será destruída. Aqui estará guardada para sempre. Nenhum mortal jamais poderá entrar neste templo, até que chegue o momento de Amatep voltar a reinar. Voltar a reinar sobre a terra. Num dia distante, o escolhido virá até Amatep e a devolverá à vida. Somente esse escolhido, a entrada da morada de Amatep será aberta, e dele será o amor e a virgindade de Amatep. E ele conquistará a beleza e a eternidade de que Amatep representou e sempre representará. Falando alto, sozinho para o deserto, Jeremiah Prescott estava eufórico. Amatep, eu te encontrei, minha sacerdotisa.
como se quisesse abraçar o túmulo por acaso. Como se quisesse abraçar o túmulo. Por acaso pousou uma das mãos sobre o nome de Amatep e a outra na palavra eternidade. No mesmo instante, mecanismos intactos há séculos fizeram girar a enorme pedra, revelando a entrada do túmulo. Jeremias estava de boca aberta, trêmulo. Dirigiu a luz da lanterna de mão para dentro da tumba. Havia uma escada a poucos passos do portal. Ele não poderia esperar pela manhã para explorar o seu achado. Era agora. A lanterna iluminava muito bem o interior. Entrou com passos medidos. A escada parecia dirigir-se ao centro da terra. Vou descer. Ao pisar no primeiro degrau, no entanto, um ruído atrás dele fez com que se voltasse. A pedra da entrada girava e trancava-o na tumba. Jeremiah Prescott era um cientista, um homem racional. Jamais perderia a cabeça. Voltou até a pedra e a examinou detidamente, tentando atinar com um mecanismo que poderia abri-la. Tocou com as duas mãos em vários pontos, mas a pedra não se moveu. Raciocinou, lembrando-se de tudo o que lera sobre os túmulos egípcios. A maioria deles dispunha de mecanismos que permitiam abrir as entradas por dentro, uma vez que a antiga religião dos egípcios acreditava na ressurreição dos mortos. Nesses casos, as portas não podiam ser abertas por fora, justamente para impedir a profanação dos túmulos por saqueadores. O túmulo de Amatep era diferente. Lógico, pensou ele, lembrando-se da inscrição na entrada. Ela aguarda o escolhido. A porta não pode ser aberta por dentro porque Amatep não se reerguerá sozinha. Ela espera aquele que a descobrirá e trará de volta à vida. É isso. Não havia razão para preocupar-se. Ele trouxera mais pilhas de sacolas, mais pilhas na sacola que carregava, e o ar que invadira o túmulo era suficiente para muito tempo. Seus assistentes só dariam por falta dele pela manhã, dali a cerca de 4 horas. Descobririam a manta abandonada na entrada da tumba, o caderno de anotações que deixara cair, e logo concluiriam que ele estava preso lá dentro. Levariam no máximo mais umas 4 horas para escavar em torno da pedra da entrada e removê-la. Isso no caso de não atinarem com o mecanismo de abertura. É claro que eles não descobrirão os pontos certos da pedra que abrem a entrada quando tocados. Duas coincidências não ocorrem assim em seguida. Bem, de ruim havia só falta de água e de comida, mas ele conseguiria aguentar por muitas horas. Deixou de preocupar-se com a saída. O que o atraía era aprofundar a investigação. Ele agora chegaria sozinho a Amatep. Continuou descendo as escadas até chegar a um amplo salão, ricamente decorado, deslumbrante. A luz da lanterna revelava pinturas a ouro de um fino traçado que recobriam as paredes. Tapetes e mantos bordados, com incrível talento, mantinham-se quase intactos, preservados apesar dos séculos de sepultamento. Ânforas, jarros e escrínios ricamente trabalhados guardavam fortunas em joias. A beleza eterna daquelas riquezas mostravam também a eternidade da beleza de Amatep. Onde estaria a câmara funerária? Aí ele pergunta, onde estaria a câmara funerária? Aquele salão tinha várias saídas. Escolheu uma delas, que parecia a principal. Depois de perder horas caminhando pelo labirinto da pedra, teve de voltar e escolher outra passagem. A sede começava a afetá-lo, mas ele não tinha tempo de pensar em água. Sua missão era mais importante, sua determinação era inabalável. Percorreu corredores, descobriu outras salas, extasiou-se com novos tesouros, até encontrar uma porta de ébano, recamada de ouro e guardada por 2 cães enormes, esculpidos também em ébano. Aqui. É aqui.
tenho certeza. Iluminou a porta dupla oval, em ouro, novos hieroglifos. Não precisou perder muito tempo até descobrir que aquelas inscrições eram as mesmas gravadas na pedra da entrada principal. Já sabia como abri-la, tocou as palavras Amatep e Eternidade. Desta vez, porém, a porta não se mexeu. Deve haver uma combinação semelhante àquela, raciocinou ele. Não precisou passar de uma segunda tentativa. Ao tocar as palavras escolhido e amor, a palavra dupla, a porta dupla destrancou-se e suavemente recuou para dentro, com a simples pressão das palmas e de suas mãos. Nervosamente, suando frio pela expectativa, Jeremiah Prescott iluminou o interior da câmara funerária. Lá estava o sarcófago. Ah, lá estava ele. Ah, lá estava ela. Correu até o sarcófago. Era uma das mais belas peças da antiguidade egípcia que ele jamais vira. E muito mais rica, toda em ébano, ouro, marfim e pedras preciosas de várias cores. Lindo, belo como nenhum outro. Mas a beleza verdadeira estava no rosto esculpido no sarcófago. Amatep. Suas mãos tremeram por um segundo, hesitantes, mas Jeremiah não recuaria depois de ter chegado tão longe. Com a lanterna em uma das mãos, com a outra, procurava sofregamente os fechos que lacravam o sarcófago. Estava difícil. Depois de muito tempo de tentativas, a tarefa parecia impossível. Não prestava mais atenção à sede, que já teria derrubado qualquer pessoa que não estivesse tomada pela obsessão de Jeremiah Prescott. Amatep. Sua cabeça estava zonza pelo cansaço e seus lábios secos de sede começaram a tremer. As lágrimas correram por sua face. Desesperado, Jeremiah Prescott debruçou-se sobre o sarcófago, abraçando-o. A boca esculpida em ébano estava em centímetros de sua. Amatep. Em lágrimas, abraçado ao sarcófago, Jeremiah Prescott tocou com seus lábios a boca da efígie de Amatep. Era aquele o segredo. Os fechos da urna estalaram, como se quisessem expulsar a tampa. Aberto. O sarcófago está aberto. O sarcófago está aberto. Tremendo, agarrou-se à tampa pesada e esforçou-se para deslocá-la. A tampa escorregou e caiu de lado, com um estrondo. Para usar as duas mãos, deixara a lanterna apoiada numa coluna. A luz revelava a lateral do sarcófago, mas não iluminava seu interior. Estendeu o braço, pegou a lanterna e jogou a luz em cheio para dentro do rico caixão. E o grito de Jeremiah Prescott ecoou pela tumba, profanando o silêncio milenar que reinara por séculos em todos os corredores do túmulo da Suma Sacerdotisa. E ele gritou, né? Ah! Não foi uma múmia ressecada por séculos de sepultamento que o encontrou. De sepultamento, o que encontrou? Lá deitada no caixão estava a mulher mais linda que seus olhos já tinham visto. Sua face nunca será destruída, dizia a inscrição. Amatep. A beleza de Amatep é eterna, bela, plácida, com os lábios úmidos como uma virgem adormecida. Amatep deslumbrava. Em sua infância, Jeremiah Prescott nunca tivera tempo para os contos de fadas. Se tivesse, haveria de se sentir como um príncipe encantado ao descobrir sua bela adormecida, Amatep. Aproximou-se religiosamente da bela, Suma Sacerdotisa, tocou de leve as mãos cruzadas que seguravam 2 báculos de ouro à frente dos seios fartos. Estavam quentes. Amatep. Excitado, Jeremiah Prescott debruçou-se sobre o corpo inerte da mulher e delicadamente beijou-lhe os lábios, como havia feito com a imagem da tampa do sarcófago. Amatep. De olhos fechados,
sentiu a boca quente daquela maravilhosa mulher. No mesmo instante, percebeu que o beijo era correspondido. Amatep estava viva. Recuou assombrado, admirando com paixão aqueles olhos negros que abriam para ele. O sorriso abriu-se em seguida, revelando dentes perfeitos. Jeremia, a voz cristalina ressoou pela tumba como sinos de anjos. Ela falava e sabia o seu nome, Amatep. Lentamente o corpo da suma sacerdotisa ergueu-se do sarcófago. Seus braços morenos estenderam-se para ele, convidando. Jeremia, minha espera terminou. Tu és o escolhido, que vive resgatar para a vida a tua sacerdotisa, a tua virgem, a tua mulher. Vem, teu é o meu corpo, tua é a beleza e a eternidade que eu guardo para ti. Ergueu-se da tumba, deixando cair as roupas intactas, como novas que vestia. O corpo de Amatep era a escultura mais linda que Jeremiah Prescott jamais imaginara. A sacerdotisa levantava-se nua, magicamente iluminada por baixo pela lanterna caída no chão. Jeremiah precipitou-se para ela, abraçando-a freneticamente, apaixonadamente. Sim, Amatep, era sua. Sua era a beleza, sua era a eternidade. Finalmente, depois de horas de trabalho, a equipe de arqueólogos e operários conseguiu remover a pedra da entrada. Munidos de lanternas, a equipe dividiu-se em grupos, procurando ansiosamente a pista do chefe da expedição. Chegaram aos cães de ébano e a negra porta dupla, agora escancarada. O principal assistente do cientista foi o primeiro a entrar, com uma potente lanterna à frente. Barbaridade. Nu, o cadáver do Jeremiah Prescott abraçava os restos putrefados de uma múmia. Pois é, pessoal, mais uma história concluída, que foi o capítulo 9. E agora chegamos praticamente no último capítulo, que eu vou deixar para uma próxima gravação, que é o capítulo 10, né, que vai ser a história da Márcia, né? E, bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, se puderem hypar o vídeo, hypem o vídeo e deem novas sugestões de próximos vídeos, de próximas leituras para eu fazer ou trazer uma série, enfim, de capítulos de livro, enfim. Tragam novas sugestões. Bom, pessoal, boa noite a todos. Vou deixar vocês com mais um pouquinho de esse barulho extremamente relaxante de chuva. E que Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço. Até a próxima.